Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, eu sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira. Moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Queridos, antes de nós entrarmos necessariamente em nosso canal, na gravação do nosso canal, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, por gentileza, no canal Aos Confins da Terra. A sua inscrição nos ajuda, a sua inscrição fortalece o nosso canal. Assista o vídeo, caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Comente com as outras pessoas sobre esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com outro grupo de pessoas para que possamos verdadeiramente levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Acione o sininho. Temos vídeos segundas, quartas e sexta-feira. Muito bem, queridos, nós estamos falando acerca do Espírito Santo. Hoje é o vídeo de número 15. E chegamos ao momento em que o Espírito Santo age na vida dos profetas. Tá? É engraçado e interessante, né? Que uma das marcas do poder do Espírito Santo nos profetas, naqueles dias do Antigo Testamento, era que eles profetizavam ou pregavam a mensagem de Deus especificamente para os seus dias e a sua geração. Deus ungiu a homens escolhidos, tá? Para seu ministério, e estes homens eram tomados pelo Espírito de Cristo e eram por ele movidos a anunciar a palavra do Senhor. Eu quero que você medite comigo aqui em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos, vou botar aqui 10 e 11, falando de salvação, né? Ação de graça pela esperança da salvação. Ele vem dissertando aqui acerca da salvação no versículo 3, mais à frente: mediante a fé estarás guardado. Aí verso 7, para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro que perece. Aí quando chega no verso 9, ele fala: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Da qual salvação, verso 10 e 11, da qual salvação, e que inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. E o verso 11, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. E verso 12, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. E na segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 2, no capítulo de número 1, no versículos 20 e 21, nós lemos o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu vou ler e não vou ter a minha interpretação particular. É interessante isso. Por quê? Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus queridos, minhas amadas, meus amados, deixa eu falar um negócio para você. Talvez você não tenha o costume de ler, ou tem, não sei, mas vamos supor um negócio: você abre um livro qualquer desses do mundo aí, você vai lendo, vamos colocar um livro aqui em tela, vamos colocar aqui Machado de Assis, um livro de autoria dele. Ou vamos melhor, eu morava em Portugal, eu gosto de me referir a Portugal, vamos dizer que Os Lusíadas, você está lendo. Se você estiver lendo e chegar em determinado trecho e tiver um
uma dúvida com relação a uma frase, a um texto ali dentro do livro, você tem como ligar para o autor? Está morto, não está? Se for no Brasil aqui, Machado de Assis está morto. Qualquer dúvida que você tem que procurar alguém e tentar esclarecer essa dúvida. A Bíblia, queridos, é o único livro que você lê e o autor está do seu lado para tirar as suas dúvidas. Porque nada aqui foi escrito por vontade de homem. Então, nós vemos que o profeta Ezequiel, ele descreveu a sua experiência de modo semelhante à de um crente no Novo Testamento. Olha o que Ezequiel 2:2 nos diz. Então entrou em mim o Espírito Santo quando falava comigo. Ezequiel 2:2. Lê também Ezequiel 3:24 ou Atos 11:15. O ministério de Ezequiel, nós estamos falando do Espírito Santo nos profetas. O primeiro profeta a ser tratado é Ezequiel. O ministério de Ezequiel caracterizou-se pela apresentação dramática de Deus em forma de pantomima, de maneira a despertar a consciência adormecida do povo. Veja bem, Ezequiel 3:12, 13 e 14 e Ezequiel 8:3, a gente tem uma noção do que é isso, tá? Rapidamente, vou parar para ver, porque é preciso que a gente auxilie a nossa memória e a nossa mente para que a gente possa, como se diz, dar asas não só à nossa imaginação, mas dar asas ao nosso próprio Espírito, para que ele possa, em consonância com o Espírito de Deus, nos esclarecer determinadas coisas. Se você for acompanhar comigo, quando você puder, estiver assistindo esse vídeo, Ezequiel 3:24, olha o que nos fala Ezequiel 3:24. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-se dentro da tua casa. Olha só que interessante. Ainda Ezequiel 3, capítulo de número 24. Ainda Ezequiel também 2:2. Olha o que nos fala Ezequiel 2:2. A palavra de Deus, ela se completa, ela não forja nada. Então entrou em mim 2:2. Vou falar 2:1 e 2:2. E disse-me: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Deus falando com Ezequiel, a vocação de Ezequiel. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que falava. Queridos, nós temos o costume de às vezes ouvir determinadas notícias e ato contínuo já espalhar essa notícia. Isso é notório no ser humano. Principalmente agora, nessa época de pandemia, época de isolamento, as notícias, as fake news, elas estão bombando na internet. E muitas pessoas pegam a fake news, não se preocupam de saber se é verdade ou não. Já joga, já compartilha, e não tem como voltar atrás. Mas infelizmente o ser humano não está fazendo isso com a palavra. Seria bom se nós tivéssemos o mesmo zelo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nunca vai ser uma fake news, nunca vai ser uma notícia falsa, mentirosa. Ela sempre vai ser a pura e cristalina palavra de Deus. Olha o que Atos fala, Atos 11, versos 14, versos 13, 14 e 15. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que vem por sobrenome Pedro,
o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E verso 15, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Da mesma forma que o Espírito Santo veio do cenáculo, quando Pedro falava, caiu também sobre os seus ouvintes o Espírito Santo. Então, queridos, os profetas do passado, a começar por Ezequiel, foram todos usados pelo Espírito Santo, tá? A gente não consegue aqui detalhar a operação do Espírito Santo na vida e no ministério de todos os profetas. O vídeo é curto. Só que tem o seguinte, nós vamos ver alguma coisa que revela que o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento destacou-se de uma tal maneira que a vida dos profetas nunca foi a mesma. Nós temos escrito aqui de profetas que era colhedor de figo, de sicômoros. Temos profetas aqui que era boiadeiro, retireiro, não desmerecendo ninguém. Temos profeta aqui que era príncipe. Temos profeta aqui que era da roça. Por quê que eu estou falando isso? Que o Espírito Santo ele não escolhe pessoas, ele pega o que está lá no palácio sendo rei, como pega também aquele que está lá na luta, lá na labuta. Não tem instrução, não tem problema, o Espírito Santo não depende disso, ele só depende que a pessoa se deixe usar. Então, outros profetas, por exemplo, vamos falar aqui, Elias e Eliseu, ministraram a palavra em uma crise espiritual nacional, tá? Somente o Espírito de Deus poderia lhes proporcionar vitória contra os poderes malignos que atuavam especialmente nas vidas dos reis ímpios dos seus dias. Veja a história de Elias. Veja bem como estava a vida pregressa do povo naquela época. Adoravam a Baal, a Balaíns. O negócio deles era adoração a deuses mundanos, a demônios. E olha o quadro de Elias. Vê o quadro em que Elias reúne os profetas de Baal e dos postes ídolos no Monte Carmelo, e ali ele propõe que haja ali um acerto de contas. Você acha, querido, que nos está assistindo neste momento, você acha que um homem desprovido do Espírito de Deus pode se dar ao luxo de embrenhar numa empreitada dessa? Nunca. Nunca vai poder fazer um trabalho desse. Nunca. Aí o que aconteceu? Eles faziam as coisas, empenhavam a palavra deles, tá? E Deus os honrava, porque eles andavam com Deus. Interessante, né? Que a gente vê aqui em 1 Reis 2,16 escrito o seguinte: pode ser que o Espírito do Senhor o tivesse levado e lançado em algum dos montes ou em algum dos vales. A gente foi buscar isso aqui porque a gente lembra da passagem de Elias, em que ele ia caminhando ao lado de seu moço Eliseu, e Eliseu insistia com ele: olha, eu queria seguir o seu ministério, eu quero a porção dobrada do seu Espírito, eu quero ser um profeta do Senhor. E Elias falou para ele: olha, se você estiver comigo no momento em que eu for tomado, amém. E de repente, a Bíblia nos diz que um carro com cavalos de fogo passou entre os dois, e Elias seguiu no redemoinho que foi provocado por essa embarcação. E Elias foi arrebatado ao céu. E depois, sem saber explicar o que tinha acontecido, alguém fala assim: olha, pode ser que o Espírito do Senhor o tivesse levado e lançado em algum dos montes ou de vales. 1 Reis 2,16. Essa foi a explicação que eles acharam. E aí o que aconteceu? Tem aquela passagem assim: eu quero porção dobrada do seu Espírito. Eliseu falando para Elias. Muitas pessoas erradamente diz que Elias tinha 2 vezes a porção do Espírito
Santo. Não. Eliseu recebeu o Espírito Santo. Só que os feitos de Eliseu foram dobrados. E por causa dessa má interpretação bíblica, da exegese da palavra, o que as pessoas fazem? Elas hoje oram pedindo porção dobrada do Espírito Santo. Vai cansar de orar e não vai conseguir porção dobrada do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo não vem para ninguém duplamente. O Espírito Santo é uma promessa feita lá no livro de Joel, quem quiser ler pode ler, e o Espírito Santo nos foi dado a partir do momento que Jesus subiu aos céus, tendo vencido tudo na cruz, e Jesus entregou o Espírito, morreu, subiu aos céus, e no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre aqueles que permaneceram no cenáculo. Então, Eliseu reconheceu que era o Espírito de Deus na vida de Elias, por isso ele pediu. Caracterizava o poder dele, ele pediu esse ministério, por isso pediu como favor último que lhe concedesse uma porção dobrada do seu Espírito. Só que nós precisamos ter cuidado quando lemos a Bíblia, para não deturparmos a palavra de Deus. Na pregação da palavra falada, os profetas, sob a unção do Espírito Santo, falaram a mensagem de Deus ao povo. Por isso, as suas pregações eram assinaladas pela autoridade com que falavam, mesmo quando se referiam ao futuro. Na palavra escrita deixada para a posteridade, na Bíblia, por exemplo, a palavra escrita foi produzida pelo impulso da divina inspiração. Pedro disse que os profetas, aspas, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Também 2 Timóteo 3, 16 e 17. Assim, nós podemos notar que a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, em todos os passos da criação, quer das coisas animadas como das inanimadas, a sua palavra, o seu poder atingem a todo o universo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Por quê? Porque ele é mesmo hoje como no passado. Por quê? Porque o seu poder é incalculável valor. Por quê? Porque é de grande necessidade para todos os crentes dos nossos dias. Agora não adianta eu pedir o Espírito Santo, me empenhar, e depois que eu receber, eu cair naquela mesmice de não fazer nada. O Espírito Santo é dado para quem quer trabalhar, porque o Espírito Santo você recebe na hora do batismo. Você é batizado, você tem o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo para efeito de trabalho, se eu fico insistindo, eu quero falar em língua, não adianta. O Espírito Santo, ele precisa ser respeitado no seu senhorio. Ele existe regras a serem seguidas, regras celestiais, regras que nós precisamos observar. E nós não podemos nunca nos esquecer que o Espírito Santo, ele tem a sua função na terra, é capacitar o homem. Ou você acha que um homem poderia fazer alguma coisa, convencer alguém de alguma coisa com as suas palavras, se o Espírito Santo não estiver nessas palavras? Eu estou falando para você aqui agora, porventura, se você for convencido de alguma coisa que eu estou falando aqui, você acha que foi eu, porque eu falei? Não, é porque o Espírito Santo está produzindo isso no seu coração. É preciso que nós tenhamos cuidado na relação com o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele tem a função dele nessa terra, e nós não podemos, nunca nos enganarmos com relação a ele. Poderíamos falar sobre outros profetas, mas o vídeo ficaria muito mais longo, Nós temos os exemplos aqui de alguns profetas, poderíamos falar de outros, mas vamos ficar nesse por aqui. Semana que vem nós vamos começar a falar no Espírito Santo no Novo Testamento, Não há diferença. Não esqueça, nós estamos vivendo na dispensação da graça, a dispensação exclusiva do Espírito Santo. E o Espírito Santo está nessa terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?